Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. No programa de hoje nós vamos falar sobre mitos e verdades. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que mais de 70% do alimento que vai à sua mesa sai da agricultura familiar e que o agronegócio é prejudicial à sustentabilidade ambiental. Além disso, as exportações colocam em risco a segurança alimentar. Será que isso tudo é verdade? Para a gente saber sobre isso, nós convidamos para o AgroMais Entrevista de hoje o professor José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e colunista do canal AgroMais, está aqui conosco. Professor, obrigado pela gentileza da entrevista, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Eu que agradeço, viu, Leandro? E espero que eu possa contribuir aqui com informações e fatos. A gente fez uma conversa prévia aqui, né, um pouquinho antes de começar o programa. Eu tenho certeza que o senhor vai esclarecer muitas questões aqui para a gente. Vamos começar sobre a questão do agronegócio como um segmento atrasado, um segmento que, de alguma maneira, impõe um modelo antigo ao sistema produtivo brasileiro. Isso é verdade? Leandro, isso não é verdade. Por quê? O agronegócio ele vem se mostrando ao longo dos últimos 50 anos um setor extremamente inovador. E na economia, né, eu sou economista de formação, a gente entende que a inovação tecnológica ela faz com que a produtividade cresça. E quando a gente observa, né, os indicadores de tecnologia dentro da produção, os dados do último censo agropecuário de 2017 mostrou que, para um aumento de 100% no valor bruto da produção, a tecnologia representava algo em torno de 61%. Ou seja, a tecnologia é o principal fator que faz a produção crescer. E isso vem acontecendo ao longo dos últimos 50 anos. Há vários estudos, né, do nosso colega José Garcia Gasques, que faz, né, a mensuração da produtividade total dos fatores. E esses dados mostram que o Brasil, comparado ao resto do mundo, foi aquele país que teve esse indicador de maior crescimento. Então nós estamos crescendo na frente dos Estados Unidos, estamos crescendo na frente dos principais países europeus, dos nossos principais competidores e nos tornamos um produtor central no mundo agropecuário internacional. Atingir esta posição de líder global de um dos maiores produtores mundiais de alimentos do mundo seria possível sem alta incorporação de alta tecnologia, de alta tecnificação? Isso não seria possível, viu, Leandro? E eu estudei, né, fiz mestrado e doutorado em economia, e uma das coisas que eu observava quando eu era lá estudante ainda na graduação é que nos cursos de economia que a gente tem no Brasil, o setor agropecuário é considerado um setor marginal ao desenvolvimento econômico ou um setor atrasado, onde o desenvolvimento tecnológico não existia. Para se ter uma ideia, né, algumas teorias que eram divulgadas como sendo verdades, né, a teoria cepalina dos termos de trocas desfavoráveis, né, isso era passado para os alunos como se fosse verdade, ou seja, o Brasil exportava bens primários e importava bens industriais. E nessa relação de troca no comércio internacional havia uma desigualdade, né, e o processo de desenvolvimento tecnológico era gerado nos países centrais. E os países periféricos, como o Brasil, ficava marginal ao processo de desenvolvimento econômico. A teoria cepalina ela foi rejeitada pelos dados, né? Então, quando a gente pega os indicadores de produtividade total dos fatores, a gente observa que o Brasil vem crescendo essa produtividade desde a década de 70, quando a Embrapa foi construída em 1973. A Embrapa é uma instituição muito forte dentro do ambiente institucional inovador do agronegócio. Eu escrevi também um livro no pós-doutorado, que é até esse aqui, né? Agricultura e Indústria no Brasil, Inovação e Competitividade. Esse foi um livro publicado também, né, traduzido pela Universidade de Colômbia, que é uma Ivy League,
né, uma universidade Ivy League americana, ou seja, foi um trabalho escrito em coautoria com o professor Albert Fischler, onde nós comparamos o setor agropecuário com a indústria produtora de petróleo e a indústria produtora de aeronaves. Por que comparar aeronaves e petróleo? Porque Petrobras e Embraer são sinônimos para os economistas de setores que são inovadores dentro da nossa economia. Mas a agricultura, eles tentam compreender a agricultura como sendo algo retardatário. E no livro a gente mostra que isso não é verdade. Então, a inovação tecnológica é central dentro do setor agropecuário e não existe atraso, muito menos trocas desfavoráveis no comércio global. Professor, o senhor citou a questão da exportação de produtos primários. A percepção de que o agro seja atrasado, que ele não exporta tecnologia, tem a ver talvez com isso? As pessoas, claro, não percebem que dentro de um grão de soja você tem muita tecnologia embarcada ali, quer dizer, são anos e anos de pesquisa. Mas a percepção da população, ela se dá exatamente por isso, quer dizer, a gente exporta menos produto, não menos, mas um volume ainda significativo de produto primário in natura e não elaborado. Isso dá a sensação, talvez, de que nós estejamos nessa relação de inferioridade na troca? Eu vou te fazer uma pergunta, Leandro. Já que eu sou entrevistado, aqui eu vou devolver uma pergunta. O que tem maior valor agregado? Uma alcatra que você acaba de cortar ali no açougue ou um bife industrializado que é vendido no supermercado? Eu acho que uma carne in natura tem um valor agregado muito maior, né? Então, o país, pelo fato de ser um país agroexportador, ele favorece a população local ter acesso a produtos de qualidade e saudáveis a um preço muito barato. E eu concordo com o que você mencionou. As pessoas não conseguem dimensionar o que está por detrás de um produto primário. Vou dar um outro exemplo. Para se produzir café, né, vamos pensar aí numa propriedade de 500 hectares, você vai ter que investir antes da produção, antes da sua comercialização, algo em torno aí de 5 milhões de reais por ano. Então imagina, se eu vou plantar o café hoje, eu vou começar a produzir, a partir de 4, 3 anos, mais ou menos, eu vou começar a vender esse café. Só que eu vou fazer um investimento anual de algo em torno aí de 15 a 20 milhões. Os economistas costumam falar de valor agregado. O que é o valor agregado? É o preço final do produto menos os custos intermediários que eu tive para produzir esse produto. Mas quando eu penso na agricultura, esse investimento que é feito na terra e que não é contabilizado como valor agregado deveria ser. Então as pessoas têm a falsa impressão de que produtos primários têm baixo valor agregado. E eu adiciono aí uma pitada, né, que o agricultor ele corre um risco muito grande, porque se eu vou investir 15 a 20 milhões para vender daqui 3 a 4 anos, o risco dessa produção é muito grande. Então o agricultor brasileiro, ele é um craque, é um Ronaldinho do futebol, né? Então ele deveria ser classificado com a medalha no peito, porque exportar produto da forma como os brasileiros exportam não é para qualquer um. E o mundo já percebeu isso e que o Brasil é uma referência. Então deixa eu pegar um gancho do que o senhor acabou de falar. Somos o maior exportador mundial de soja. Já assumimos o primeiro lugar no milho, mas devemos cair para a segunda posição. Temos liderança na produção de laranja, de café e etc. E a gente sabe que as exportações têm um peso significativo na balança comercial, ou seja, na entrada de dólares para poder, na verdade, dar aquele respiro e poder se autofinanciar aqui internamente. Só que ela coloca em risco a nossa segurança alimentar na medida em que exportação passa a ser um fator importante para a sustentabilidade até mesmo econômica do país? Leandro, este é um outro ponto que as pessoas costumam ficar equivocadas em relação a essa questão. As pessoas acham que o fato de exportar muito vai prejudicar a oferta de alimentos na economia doméstica. E isso não é verdade. Por quê? No último estudo que nós fizemos lá no IPEA, nós mostramos o seguinte: vamos pegar o caso
só da soja, porque recentemente aqui em uma das nossas colunas eu mostrei a importância da cadeia da soja. A soja ela vai virar farelo, vai virar óleo, vai virar biocombustível, né? E quando a gente pega o farelo vai virar ração, que vai virar carne, pode ser carne bovina, carne suína, carne de frango, né? Tilápia, enfim. Ou seja, a soja é um insumo estratégico em diversas outras cadeias produtivas. Então, pegando o caso da soja, em 1991, o Brasil exportava 19% da sua produção. E no último ano que nós fizemos essa estimativa, em 2022, o Brasil exportava 63% da soja que era produzida no país. E aí vem a pergunta: será que o aumento da participação das exportações na produção nacional prejudica a oferta de soja no mercado doméstico? E nós mostramos o seguinte: o consumo per capita, ou seja, mesmo contabilizando com o crescimento da população, ao longo desse período, o consumo per capita aumentou. Então, por exemplo, em 1991, a gente tinha um consumo de 94,6 quilogramas de soja por habitante. E no ano de 2022, esse indicador foi de 252,4 quilogramas por habitante. Ou seja, a exportação não diminuiu a oferta interna do produto, que também não diminuiu o consumo per capita. Então eu acho que esse é um grande mito, achar que exportar mais você vai diminuir a oferta dentro do mercado doméstico. E nessa história, viu, Leandro, vários países tendem a aumentar o protecionismo, prejudicando as importações ou mesmo as exportações. No caso, seria taxar as exportações, achando que você vai aumentar a oferta interna do alimento, né? Na verdade, esse tipo de política só vai fazer com que os preços se elevem, e preços mais altos não é desejável ao consumidor final. Por isso que é bom, os economistas trazem aqui as planilhas, a gente consegue ver os números exatamente como eles são, e cai mais um mito dessa história. Professor, vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já, tá bom? Tá joia. Para você que está nos acompanhando, não saia daí, a gente volta rapidinho, né, já. Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista, e no programa de hoje estamos falando sobre mitos e verdades. Para isso, eu recebo aqui o professor José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho, que é pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e também nosso colunista aqui no canal AgroMais. Professor, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre, desmistificou, vamos dizer assim, a questão da tecnificação do setor agropecuário, quer dizer, a questão da insegurança alimentar e a relação com a exportação, mas eu queria falar também sobre um assunto que sempre vem à tona quando se fala, que é a produção agropecuária e sustentabilidade ambiental. É possível, de fato, se produzir com equilíbrio ambiental, quer dizer, se oferecer o alimento, se colocar o alimento à mesa, se garantir, por exemplo, a balança comercial positiva no Brasil cada vez maior e, ao mesmo tempo, se preservar os biomas brasileiros? Leandro, esse é um ponto seguinte: a produção agropecuária ela é sustentável por natureza, né? Não tem como você produzir alimento, energia, né, sem ter sustentabilidade ambiental. Se o agricultor deteriorar os seus recursos naturais, ele está comprometendo a sua produção futura, né? Então nós temos alguns estudos, né, no IPEA, onde a gente mostra um indicador que eu costumo chamar de efeito poupa-floresta. O que é o efeito poupa-floresta? Quanto maior o grau tecnológico, menor é o incentivo a desmatar e aumentar a produção via expansão de área. E nesse indicador, comparado com os principais países agroexportadores, o Brasil foi aquele que teve o principal indicador de 1990 a 2020, com um percentual de poupa-florestas de 43,2%. Para se ter uma ideia, Estados Unidos ficou com 8,9%, Holanda 1,1%, Alemanha 1,5% e a França 2,4%.
O país europeu que ficou um pouquinho melhor foi a Espanha, com um indicador de 20,4%. Ou seja, o Brasil é muito sustentável. E com a incorporação tecnológica, a gente precisa cada vez mais desmatar menos. Então, em termos do desmatamento, o Brasil é uma referência. Quando a gente observa os indicadores de cobertura vegetal no território nacional, Brasil, de longe, tem o maior percentual comparado aos nossos principais competidores. O professor disse que a gente tem ainda aí um volume muito grande de pastagens degradadas que podem ser recuperadas e incorporadas. Esse pode ser um instrumento, inclusive, de equilíbrio dentro desse processo, que podemos usar, inclusive, a nosso favor? Claro, porque a gente tem espaço de aumentar a produção sem desmatar. Agora eu vou ser franco, viu, Leandro? Eu acho que se a gente tiver que escolher entre o ser humano e a árvore, eu vou escolher o ser humano, né? Então eu acho que a gente não pode ser leviano a ponto de dizer que nós não vamos ter nenhum desmatamento. O Brasil vai ter o desmatamento de acordo com as regras ambientais que nós impomos. Então o Código Florestal já é muito rígido e os países europeus deveriam espelhar a nossa legislação ao invés de nos criticarmos, né? Então eu acho que esse é um ponto importante. E um outro indicador bem interessante, ô Leandro, é o seguinte: se você dividir a produção pela emissão de carbono, a gente percebe que o Brasil, nas últimas 3 décadas, teve a melhor performance. E eu vou te dar um dado para você ter ideia disso. Em 1990, com 1 quilo de carbono, a gente produzia 243 quilos de alimentos. E em 2020, com o mesmo quilo de carbono, a gente produzia 774 quilos de alimento. A gente praticamente triplicou a produção com a mesma emissão de carbono. E quando a gente compara Argentina, França, Alemanha ou mesmo Estados Unidos, a gente percebe que eles estão muito atrás da economia brasileira. Então eu acho que o Brasil se mostra também importante com a adição de tecnologia, já que é um setor moderno, né, a economizar esses recursos naturais com sustentabilidade ambiental. Maravilha. Agora, tem uma questão que também muitas vezes é afirmada e fica aquela dúvida, aquele discurso favorável ou não, dependendo de quem o faz, utiliza ele, que é a questão de que o Brasil, por ser um dos maiores produtores mundiais de alimentos, também é o país que mais utiliza agrotóxicos para isso. É verdade ou é mentira isso? Eu vou te afirmar, viu, Leandro? É uma grande mentira. Sabe por quê? Se você dividir a quantidade de... eu nem chamo agrotóxico, viu, Leandro? Eu costumo falar defensivo. Porque se você quer produzir um alimento saudável, você tem que utilizar tecnologias que vão proteger o ser humano. Qual a diferença entre uma coisa e a outra? Então, pesticida e tecnologia. Acontece o seguinte, algumas décadas atrás, quando essa história de agrotóxicos surgiu, o governo foi criar uma lei para determinar certas normas, né, em relação ao uso e consumo do defensivo, e na lei foi especificado que era agrotóxico. E a partir daí o Censo Agropecuário, o IBGE, começa a fazer as perguntas, sempre se referindo a agrotóxico. Os pesquisadores que pegam essas informações começam a replicar e aí o termo fica popularizado. Quando nós pegamos, né, o indicador de consumo de defensivos por área produzida, a gente percebe que o Brasil tem os dos indicadores menores. E quais são os países que tem, nesse comparativo que eu fiz, os piores indicadores? Seria a Alemanha e a França, que são os nossos maiores críticos, né? Então eu acho o seguinte, é importante entender que o defensivo ele é uma tecnologia para ser usada na produção para um produto mais saudável. O Brasil, além disso, né, você tem 1, 2 ou mesmo 3 safras na mesma unidade diária, o que eleva o nosso consumo dessa tecnologia. O senhor falou que na comparação proporcional, naturalmente pelo tamanho das suas agriculturas, a Alemanha e a França, elas consomem mais os defensivos ou os agrotóxicos do que o Brasil. Elas usam mais do que o Brasil. Isso. Seria isso? Seria quantidade em quilogramas por hectare. Entendi. Então, a Alemanha e França consumem mais do que o Brasil. Uhum.
Agora, tem uma questão que muitas vezes surge que aparece em números, professor. Por exemplo, a gente viu que o último plano safra ele foi bastante robusto, quer dizer, passou de 430 bilhões de reais, e aí as pessoas acabam atribuindo isso a um forte subsídio. Inclusive, isso é utilizado pelos nossos inimigos comerciais, né? Nossos adversários comerciais, vamos dizer assim, que o Brasil acaba subsidiando fortemente a sua agricultura. É verdade isso? Isso é outro dado que a gente tem que ponderar com muito cuidado. Seus estudos indicam ou não esse tipo de situação? Não. Então, quando você pega, e aí não são nem os dados do próprio IPEA, são dados produzidos pela OCDE, de suporte ao produtor. E o que é o suporte ao produtor? É o percentual de subsídio, na verdade, é o montante global de subsídio pelo valor bruto da produção. E o Brasil, comparado à Noruega, União Europeia, Estados Unidos, Argentina e Canadá, teve o menor indicador. Para se ter uma ideia, o suporte à produção ao produtor brasileiro é de 1%. Sabe quanto é isso na Noruega, Leandro? 58%. E na União Europeia? 19%. Né? Estados Unidos tem um suporte de proteção de 12%. E quando a gente vê aí os outros países, a gente percebe que o Brasil, então, é pouco subsidiado. Eu não sei nem se na União Europeia, em razão dos protestos dos agricultores, e havia críticas, inclusive, na imprensa europeia sobre isso, se esse percentual não aumentou, professor. Porque o pacote agrícola deles foi bem robusto também, né? Quando você vê, né, o plano como fala, o Programa de Agricultura Comum Europeia, né, e você vai analisar os dados, 70% do orçamento do PAC do Programa da Agricultura da União Europeia, ele é destinado a subsídios, transferências diretas. Sabe o que é isso? É injetar recursos na veia do produtor. E isso no Brasil não existe. Pelo contrário, o Código Florestal impõe o produtor a fazer uma poupança forçada de reserva legal. Então, por exemplo, áreas que estão fora do bioma da floresta amazônica, né, do bioma da área da Amazônia Legal, o produtor tem que poupar 20% do seu território. Se o cerrado tiver nesse território da Amazônia Legal, 35%. Se for no bioma amazônico, 80%. Então, isso é uma poupança privada, né, que na Europa não existe. Sim. Professor, a gente está com 1 minutinho e meio, mas eu não posso deixar de fazer um último questionamento, que foi até uma das perguntas da minha chamada hoje, que é a respeito da produção, daquilo que vai à mesa do consumidor, da produção agropecuária brasileira. Disse, e se diz isso há bastante tempo, e eu, inclusive, uso esse dado, que é um dado que é oficial do governo, que mais de 70% da produção sai da agricultura familiar. A pergunta toda que fica é: de onde saíram esses números e eles de fato se confirmam quando o senhor coloca isso na planilha e consolida a pesquisa, por exemplo? Este aí, Leandro, talvez é o maior fake news que criaram na discussão do agronegócio brasileiro. Nada contra a agricultura familiar, muito antes, pelo contrário. Né? Não, a agricultura familiar é um setor muito importante. Ela fixa o homem no campo, ela gera outros produtos que talvez a agricultura de maior escala não tenha interesse ou não seria eficiente naquele sentido, né? Então, a agricultura familiar tem a sua importância dentro desse cenário em geração de emprego, renda e até mesmo manutenção do agricultor no campo. Mas falar que a agricultura familiar é responsável por 70% da produção é falso. Isso aconteceu o seguinte: lá em 2009, quando o censo, os dados do censo de 2006 foram liberados à sociedade, né? O ex-então ministro da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, né, chegou com esse dado. O que ele fez? Ele fez uma média aritmética e chegou a um número de 70%. Você não pode somar banana com soja, com alhos e bugalhos, né? Nós, economistas, costumamos dizer o seguinte: se você vai atravessar um rio e ele tem uma profundidade média de 1 metro, e eu tenho 2 metros de altura, fui atravessar o rio, não sei nadar e morri afogado, algo está errado. Então, isso quer dizer que, embora a média seja de 1 metro, o fato de eu atravessar,
eu poderia incorrer em alguma situação que o rio teria uma profundidade maior do que a minha altura. Tem um buraco ali. Tem um buraco. E ele fez a mesma coisa, ele somou tudo, tirou uma média e chegou a essa conclusão. Mas eu vou te dar aqui um dado. Feijão preto, né, que no censo de 2006 era produzido 76% por agricultores familiares, no censo de 2017 foi 42%. Isso em termos de quantidade. Eu vou dar um outro exemplo aqui, manga, que era 27% produzido pela agricultura familiar no censo de 2006, no censo de 2017 foi 28%. Ou seja, em termos médios, a gente pode ver um produto ou outro e falar, a agricultura familiar é mais importante nesse produto, é menos importante no outro. Mas afirmar de forma geral, dizer que a agricultura familiar é a responsável pela produção, não é verdade. Se a gente passar isso em termos de valor, a disparidade ainda é muito maior. Professor, a gente, claro, não tinha o objetivo aqui de atacar ninguém, não tem o estudo, inclusive, é para esclarecer e mostrar, desmistificar algumas questões aqui que são muito caras, inclusive o setor agropecuário, como, por exemplo, a preservação dos recursos naturais, que são importantíssimas. Os números, por exemplo, da própria Embrapa, que consolida isso, né, a partir do CAR, de vários... do país inteiro, mostra que a gente tem, de fato, uma preservação de quase 66%. Não se fala, evidentemente, da qualidade da floresta, mas de quase 66% de área preservada. Depois se analisa, se recupera, etc. Mas o importante, eu acho, dessa nossa conversa, para a gente esclarecer, eu tenho certeza que a partir desses dados a gente vai começar a desdobrar essas questões e deixar a população brasileira mais esclarecida, porque o mais importante de tudo é a informação. Tendo informação, a população sabe para onde seguir. E eu vou só fazer um comentário final, viu, Leandro? O IPEA, nos últimos 15 anos, produziu diversos livros, né? E eu, felizmente, participei de alguns deles. E nesses livros a gente tem diversos estudos que mostram diferentes indicadores e a gente tem certeza que é um setor muito importante para a economia brasileira. Maravilha, professor. Está aqui o seu livro também, eu faço questão de mostrar. É importante, quem quiser adquirir o livro, pode procurar também lá na Amazon. Na Amazon. Vai encontrar, está aqui o livro importante. E no site do IPEA você pode encontrar os outros de forma gratuita. Maravilha. Muito obrigado pela gentileza da entrevista, foi um prazer tê-lo recebido aqui. E, mais do que isso, a gente receber todos esses esclarecimentos. Muito grato, viu, Leandro? Muito obrigado. Saúde e paz para o senhor, para você que esteve conosco. Muito obrigado pela gentileza, pelo carinho. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.